Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos prosseguindo com a nossa leitura e nosso estudo do Evangelho de Mateus, sempre tentando extrair do texto sagrado aquela visão que os leitores lá do primeiro século tiveram. Por isso é muito importante que a gente conheça os costumes da época, o que cada expressão significava no seu contexto. É importante saber que Mateus era um judeu, um dos 12 apóstolos, e que escreveu para a primeira igreja que era formada por judeus. Então segue, estamos aqui no capítulo 9, verso 16. Houve, num momento um pouquinho antes, uma conversa de Jesus com os fariseus, enquanto eles estavam lá jantando na casa de Mateus com os publicanos e os pecadores em geral, pelo menos assim considerados pecadores, né? E então vieram os discípulos do João Batista, João o que batiza, aquele que nós vimos lá no começo dos nossos estudos, e que foi preso por Herodes. Esses discípulos, eles estavam seguindo costumes judaicos da época, a respeito do jejum. O jejum, ele foi ordenado por Deus, lá na lei de Moisés, um dia por ano, o dia do perdão, e nesse dia as pessoas deveriam se abster de alimentos. Mas eventos ao longo da história foram motivando as pessoas a guardarem outras datas de jejum. O jejum não é simplesmente ficar sem refeição, é um tempo de reflexão, é um tempo de se rebaixar diante de Deus, de reconhecer o quão pequenos nós somos. É um tempo de auto-humilhação. Esse é o significado do jejum. Nesse tempo se ora, se medita e a gente, pelo afastamento do alimento, que é uma coisa digna, justa e necessária, nós reconhecemos o quanto dependemos de Deus. Então haviam muitas datas de jejum, muitos costumes que foram acrescentados ao jejum. E os discípulos de João Batista seguiam isso. E eles questionaram então a Jesus, por que os seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como nós e também até os fariseus. Os fariseus eram muito cuidadosos com a prática de jejum. E aí então Jesus respondeu fazendo uma metáfora, quase que uma parábola. E ele fala sobre o casamento. E é importante a gente conhecer a diferença do nosso casamento hoje, da celebração, para a celebração daquela época. Não era rara uma festa de casamento que durasse 7 dias. E o casamento era visto como um ato importantíssimo porque era a continuidade da vida, era a continuidade do povo sagrado, do povo de Deus, da nação de Israel. Era algo tão importante que, por exemplo, se um rabino estivesse com o seu grupo de discípulos no meio de uma aula e passasse nas proximidades um cortejo de um casamento, ele parava tudo. E porque era considerado que observar o cortejo e honrar aquele cortejo de casamento era mais importante do que o momento de aula, de tão sagrado que é o casamento para eles. E também, se por acaso a pessoa estivesse marcando um jejum, um tempo de oração por um período, e ela fosse convidada para um casamento, era proibido que ela jejuasse nessa época. Por quê? O jejum ele é marcado pela tristeza também, pelo reconhecimento de pecados, e era completamente inadequado fazer um jejum no meio de uma festa de casamento. E então Jesus falou, por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Não. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Ele faz referência aqui à sua subida aos céus após a ressurreição. E vejam que ele diz, então jejuarão. Jesus espera claramente que nós, os seus seguidores, continuemos a prática do jejum, essa prática tão antiga, tão saudável, tão boa, né? E ele compara a relação dele com o seu povo como um casamento. Essa figura do casamento, comparando a relação de Deus com os seres humanos, ela é muito antiga também, ela aparece bastante no Antigo Testamento. E aí ele acrescenta, além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. A gente sabe, o pano novo, ele quando submetido à água para ser lavado, ele acaba encolhendo. Então o que acontece? Ele acaba rasgando a roupa velha e faz um buraco maior ainda. E ninguém colocaria um vinho novo num recipiente de couro velho. Aqui cabe uma explicação. Nós hoje conhecemos vinhos em garrafas de vidro. Naquela época se guardavam os vinhos em recipientes feitos de couro. O que acontecia era o seguinte, um vinho, quando ele é produzido por métodos artesanais, ele ainda continua, depois de pronto, por muito tempo, liberando pequenas bolinhas de gás, porque a fermentação ela continua seguindo. Então se colocava esse vinho em um couro novo, porque o couro novo estica. Então aquela vasilha, se não fosse aliviada a sua pressão abrindo a tampa, se ficasse ali durante uma noite ou alguns dias sem ser aliviado, não tinha problema, porque o couro esticava.
Agora, se alguém cometesse o erro de colocar um vinho novo numa vasilha já velha, num odre, essa é a expressão correta, um odre de couro antigo, esse não estica mais. Então, quando fosse inflando, romperia e se perderia tanto o vinho quanto o odre. E aí então Jesus fala, olha, o vinho novo é guardado em recipientes novos para que ambos se conservem. Esse ensino aqui de Jesus ele é tratado de duas maneiras. Uma maneira é o contexto mais imediato do texto, né? Ele está falando que o jejum tem momento certo. Assim como o remendo da roupa e a prática de colocar o vinho no recipiente tem jeito certo e tem jeito errado, ele falou, jejum também. Jejum não é adequado para todos os momentos. Jejum não é adequado para qualquer hora. Existe hora certa para isso e essa não é a hora. É o que ele estava dizendo. E esse ensino ele foi também percebido como algo muito mais adiante. Aqueles discípulos de João Batista eles estavam vivendo no contexto religioso da sua época. Vejam que eles, na questão a Jesus, eles se colocam junto com os fariseus. Por que nós e os fariseus jejuamos e os seus discípulos não jejuam? E aí Jesus está explicando uma coisa com essas parábolas também. O novo ensino dele, a sua nova prática que ele está trazendo, não é compatível com o antigo sistema religioso. Eles precisam ter uma renovação total das suas mentes. O apóstolo Paulo fala mais sobre isso, sobre renovação da mente. E ele fala, olha, não cabe pegar o meu ensino e encaixar nesse sistema antigo. Inclusive, nós veremos no livro de Atos dos Apóstolos que deu muita confusão quando pessoas tentaram fazer isso que Jesus falou para não fazer. Encaixar o ensino dele num sistema religioso diferente, que era o sistema daquele momento, que não era necessariamente decorrente das Escrituras, mas de muitos costumes das pessoas. Assim como os nossos sistemas religiosos de hoje. Eles têm coisas que são acrescentadas às Escrituras pela prática, pela história de cada grupo religioso, pela história de cada denominação, enfim, são feitos acréscimos. E Jesus estava ensinando, olha, não dá para colocar esse novo ensino no sistema velho, tem que renovar tudo. E assim ele usa essas parábolas para fazer esse ensino. Muito interessante é também observar que quando os jovens, lá, os discípulos de João Batista vão a Jesus, eles estão fazendo também um costume, que era o seguinte, se os discípulos faziam algo errado, a responsabilidade era do seu professor. Então eles não repreenderam os discípulos, eles de uma certa forma questionaram, até com uma quase repreensão, ao Mestre Jesus Cristo. E também nós aprendemos com isso que é bem possível, e aqui está um exemplo, que um professor ele tenha os seus alunos que seguem suas práticas, mas não necessariamente entendem essas práticas. João Batista era um homem que jejuava. Em outra passagem, Jesus fala sobre ele e se refere a ele como um homem que não comia nem bebia, ou seja, praticava jejum. Os discípulos também imitavam ele, mas não entendiam a essência disso, tanto que fazem esse questionamento para Jesus Cristo, questionamento que não cabia, mas que foi adequadamente corrigido. Vejamos como é importante nas Escrituras aqui nós entendermos os costumes da época, nós entendermos as palavras. Por isso eu sugiro mais uma vez que você se empenhe na sua leitura diária da sua Bíblia e é uma sugestão, adote uma tradução fácil. Existem muitas traduções em português corrente, em português atual. Existem traduções em português clássico, português antigo, são belíssimas, mas às vezes exigem um bom dicionário de português para poder entender. Então é importante a gente ter uma tradução um pouco mais fácil. Se você puder também pesquisar um pouquinho os termos que você não entende, isso é interessante. Tem várias Bíblias que têm notas de rodapé que explicam um pouco mais, isso vai ajudar na sua prática. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Aproveite, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber sempre material novo, deixe o seu joinha para que a plataforma também indique esse material para outras pessoas, comente aqui embaixo a sua experiência com esse texto, com a Bíblia, compartilhe com seus amigos e, em especial, aproveite que no nosso canal nós já temos diversos vídeos dessa série de Mateus, desde Mateus 1. Você encontra na nossa playlist aqui de Evangelho de Mateus ou simplesmente entrando no canal e pesquisando. Você vai encontrar diversos vídeos comentando esses textos até aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Até a próxima. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia.